Amém, glória a Deus. Vamos orar? Amém? Amado Senhor, na Tua presença estamos, Senhor, carentes das Tuas reformas, Senhor, carentes do Teu tratamento, carentes da Tua voz, carentes da Tua vida. Deus, fale conosco, Senhor, toque em nossos corações, faça algo em nós, em Cristo, Senhor, por amor do Teu nome, Senhor. Trabalhe em nossas vidas, Senhor. Nada em nós resista ao domínio da Tua presença e voz. Sejamos cativados pela presença do Senhor. Sejamos cativados por Tua presença, Senhor. Sejamos atraídos por Ti, Senhor. E se alguma coisa estiver nos detendo, que o Senhor nos atraia com Tuas cordas de amor. Em nome de Jesus. Amém. Graças. Então, estamos compartilhando sobre o tema, na verdade é uma pergunta, e que deve nos levar a uma reflexão profunda, não apenas nesse momento em que aqui estamos, mas na verdade a nossa vida deve ser, enfim, questionada. Depois de 500 anos de reforma, o que ainda precisa ser reformado na vida da igreja? Então há inúmeras facetas, há inúmeras dimensões de necessidades de reforma. E uma das necessidades que quero compartilhar com os irmãos, talvez não é uma pretensão da minha parte, mas enfim, Martinho Lutero começou a sua reforma a partir de um versículo. Alguém disse: em meio à escuridão, um homem à luz de vela foi encontrado por um versículo: o justo viverá pela fé. E aí a reforma veio à tona. Na verdade, cremos que a reforma já estava sendo desenvolvida e Lutero foi apenas mais um dos canais. Mas enfim, historicamente esse é um grande marco. O justo viverá pela fé. Mas ainda hoje, amados irmãos, depois de tantos anos, depois de 500 anos, nós chegamos a essa conclusão, a esse entendimento. Ainda necessitamos ser reformados na nossa fé. Desde que Martinho Lutero trouxe à tona essa verdade mais que importante, extremamente relevante, o mundo, o diabo, a carne, enfim, todo o inferno, tem trabalhado a fim de que a verdade sobre a fé e como a fé atua na nossa salvação venha a ser deturpada. Vamos fazer uma leitura em Romanos capítulo 1, versos 16 e 17. Amém? Podemos ler? Glória a Deus. Que sejamos gratos a Deus pela honra de colocar os nossos olhos sobre essas palavras que há 500 anos atrás revolucionaram toda a história. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, também do grego. Porque nele, Cristo, se descobre a justiça de Deus, diga, de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá da fé. Aleluia. Então foram essas poucas grandiosas palavras que impulsionaram a vida de Martinho Lutero e nos trazer até aqui hoje um dia glorioso em que podemos reconhecer que não precisamos fazer mais nada a não ser crermos em Cristo Jesus. Amém? Eu torno a falar, na verdade, para contextualizar os irmãos, aquilo que eu disse pela manhã. Hannah Whittle Smith é a autora do livro Segredo da Vida Feliz, um dos manuais, um dos clássicos que o pastor Luiz tem recomendado, disse a seguinte coisa: o problema dos seres humanos, o problema dos cristãos não é falta de fé. Todos têm fé. Em alguma medida, todos têm alguma fé. Temos fé no padeiro, que nos atende, né? Você vai lá na padaria de manhã, pede um pão, você acredita de alguma forma que aquele pão é adequado para você comer e que você não vai morrer. De tal forma é a nossa confiança nisso, que nem sequer questionamos. Você acredita e confia, você tem fé num médico que vai lhe atender em uma consulta. Ainda que você diga: mas eu já o conheço, já fiz algumas consultas. Quantas? Já fui no consultório deles 4 vezes.
E aí dizemos: conheço esse médico, recomendo, mas não o conhecemos. No entanto, entregamos a nossa vida, a nossa saúde aos cuidados de um estranho. Temos fé no médico, motorista de Uber, motorista de táxi, motorista de ônibus. Temos fé, na polícia, temos fé. Alguns ainda têm fé nos políticos, por incrível que pareça. Então, o problema para os cristãos e para a humanidade não é uma falta de fé, mas é outro problema e que agrava ainda mais a nossa situação diante de Deus. É que exatamente nós não temos fé em Deus. No mundo de hoje, a questão não é você ser um ateu. A academia, às vezes as pessoas têm a ideia de que na academia, inclusive teve aquele filme, sobre Deus e tal, a verdade é que o título do livro, Deus não está morto. Então a gente carrega na mente a ideia de que na academia vão fazer você um ateu. Lê do engano, as perspectivas e o contexto mudou. Na academia eles vão dizer para vocês: tenham todos os deuses possíveis. Isso se chama pluriculturalismo. E quanto mais formos abertos às culturas e pudermos aceitar a fé dos outros, estaremos melhor adequados ao contexto acadêmico. E não é nada tão novo, como diz a Bíblia, nada é tão novo e nada é tão velho. No tempo da igreja primitiva, os cristãos eram também chamados de ateus, porque eles só acreditavam em um único Deus. Isso era absurdo, numa cultura grega e romana, onde você tinha, uma infinidade de deuses para cultuar apenas um Deus, é algo absurdo, você era um ateu. Na sociedade de hoje a coisa vai se repetindo em moldes e nuances diferentes, mas é basicamente assim. Se você diz que você serve apenas e crê em Jesus Cristo como seu Salvador e que só Ele é o caminho, você é tido como um intolerante, não é aceito. Tive um professor na faculdade que ele dizia o seguinte: ele se declarava ateu, mas ele era um homem espiritualista, ele acreditava nas religiões, ele tinha fé nas religiões, mesmo sendo ateu. E ele dizia: ele frequenta o candomblé, porque o candomblé tem a espiritualidade humana, é uma questão cultural. Ele frequentava o espiritismo, porque ele acreditava que o espiritismo é a manifestação do espírito humano. Então ele transformou, a sociedade tem transformado a ideia de fé, de espiritualidade em algo cultural, algo filosófico. E o Evangelho não é isso. O Evangelho é o poder de Deus. Então a questão é: somos salvos pela fé, mas não a fé genérica, não a fé pluricultural, não a fé que se contextualiza, mas uma fé cristocêntrica, uma fé centrada na pessoa de Cristo Jesus. Disse pela manhã que podemos imaginar, pois isso é um assunto teológico, é um assunto acadêmico, é um assunto escolar e nada tem a ver com a minha vida, com a minha lida diária. Amados irmãos, ouça isso: a vitória de cada dia, a vida vitoriosa, ela é apenas possível na medida em que os nossos olhos estão centrados em Cristo Jesus. A vida vitoriosa de cada dia, ela só é possível quando a nossa fé está totalmente centrada na pessoa de Cristo Jesus. Começamos o nosso caminho com Cristo, crendo que Ele era o nosso único suficiente Salvador. Para muitos cristãos no tempo de hoje, a vida tem sido basicamente dessa forma. Um dia ele ouve o Evangelho, impactado por isso, ele crê, tem fé que Jesus é o seu único e suficiente Salvador. Ao passar dos anos, na caminhada dele cristã, depois de, 10 anos, você encontra esse homem, ele vai dizer: você crê que Jesus é o seu único e suficiente Salvador? Ele diz: sim, eu creio, eu tenho fé nisso. Mas observando a vida desse homem, você poderá encontrar, agregando, complementando essa fé, o ministério, as obras, os afazeres, enfim, ele vai se cercando de coisas que na verdade sustentam a vida dele, quando deveria ser o contrário. Vemos aqui no verso 17, de fé em fé, é uma fé que avança, é uma fé que progride. Não dessa forma, onde você vai agregando à sua fé outros elementos para te fortalecer enquanto cristão. Deveria ser o contrário, extremamente oposto.
Você conhece a Cristo e cada dia que você passa caminhando com Ele, Ele vai se tornando para você a única coisa de valor, cada dia mais, intensamente mais. Cada dia que você vai caminhando com o Senhor Jesus, a tua fé, ela vai se afunilando, centralizando, convergindo nele e unicamente nele. Nem mesmo as experiências do passado, nem mesmo o teu conhecimento bíblico, nem mesmo os teus anos de cristãos são contados para esse que tem Cristo e apenas Cristo como a sua salvação. Esse deve ser o nosso caminho, e aqui reside o segredo de uma vida vitoriosa, uma vida genuína, uma vida que flui em poder, se a nossa fé estiver centrada em Cristo. Spurgeon disse que a fé, ela tem 3 pilares: o conhecimento, a concordância e a confiança. Ontem o pastor Luiz na aula disse: nós só amamos a quem conhecemos. Na medida em que vamos conhecendo aquele que nós amamos, o nosso amor vai aumentando. À medida em que nós vamos conhecendo o nosso Senhor, a nossa fé nele tem que aumentar e convergir-se nele apenas. Então, um dos motivos pelos quais as pessoas não têm uma fé centrada em Cristo, mas uma fé repartida, compartilhada, fragmentada, é que nós não estamos conhecendo ao nosso Senhor. Nós não o conhecemos devidamente, mas devemos avançar nisso. À medida que o conhecermos, o seu caráter, nós vamos depositar o nosso coração em fé sobre ele. À medida então que o conhecemos, nós vamos concordando com ele, porque muitas pessoas conhecem as Escrituras e mesmo assim não creem. Mas é preciso que o nosso coração, ele seja enternecido pelo Senhor e que concordemos com ele, de que sim, eu conheço e eu concordo contigo. E à medida que concordarmos com ele, nós vamos confiar plenamente no Senhor. Então, amados irmãos, todos nós estamos caminhando na nossa vida com o Senhor. Uns estão caminhando, se aproximando dele, e outros estão caminhando à distância, ou se distanciando mais ainda. Então, que o Espírito Santo possa trazer ao nosso coração o entendimento da nossa condição hoje. Pense quanto tempo você tem caminhando com Cristo, e como está a sua fé em Cristo Jesus. Não diga que você não tem fé, não digamos pois isso, porque temos fé. Mas devemos ter uma fé purificada, uma fé que se centra na pessoa de Jesus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas em outra passagem, o Senhor dizendo acerca do seu Filho Jesus: esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, e nenhum outro reside prazer. Tudo que nós temos está em Cristo Jesus. Toda a nossa fonte de vitória está em Cristo Jesus. Se a nossa fé é uma fé compartilhada, não é uma fé que se centra na pessoa de Jesus, a nossa fé não vai provocar prazer em Deus. A fé, somente pela fé nós poderemos ser agradáveis a Deus, mas uma fé centrada na pessoa de Jesus. Diga comigo: fé cristocêntrica. Amém. Amados irmãos, nós não somos salvos pelas obras. Nós somos salvos pela fé. Mas Tim Conway, um puritano, um irmão reformado lá dos Estados Unidos, disse o seguinte: se a nossa fé não é uma fé que nos leva a produzir obras, nesses termos, produzir obras, questione a tua fé não serve de nada. Se a tua fé não te leva a frutificar, a tua fé não serve, é uma fé inútil. Uma fé verdadeira é uma fé que frutifica, é uma fé que ela produz frutos para o Senhor. Então, amados irmãos, a nossa fé, ela precisa ser reformada, e o Espírito Santo tem trabalhado nesses últimos dias, a fim de que possamos ter uma fé cristocêntrica. Disse pela manhã, apenas como um exemplo, tem surgido em inúmeros lugares pessoas, homens comprometidos com a presença de Deus e unicamente com a prática da presença de Deus, e isso tem a ver com a vida cristocêntrica. Homens que têm abandonado uma vida de correria, de afazeres, têm renunciado muitas coisas a fim de estar centralizados na pessoa de Jesus. E sim, o Senhor também quer fazer isso conosco. O Senhor quer trabalhar em nossa vida de tal forma que nós possamos renunciar tantas e tantas coisas que atrapalham a nossa caminhada, tantas e tantas coisas que tem, talvez
em um olhar superficial. Poxa, eu tenho muitas coisas, eu sei fazer muitas coisas, eu tenho avançado nisso e naquilo outro, mas não temos avançado no conhecimento íntimo do Senhor Jesus. Então, se a nossa fé, ela não nos aprofunda, não nos faz nos agarrar em Jesus, é uma fé que deve ser questionada e reformada urgentemente. A fé que avança progressivamente é aquele tipo de fé que cada dia mais te leva a se agarrar firmemente em Cristo Jesus. Um dia você se agarrou nele como a sua salvação, a sua esperança. Como estamos hoje? Firmemente agarrados a ele? Ou estamos, devaneando, duvidosos e em cima do muro, duvidando, imaginando possibilidades nesse mundo, quando não temos nenhuma possibilidade nesse mundo? A nossa única possibilidade é Cristo. Que o Espírito Santo nos purifique, que o Espírito Santo nos comova, que Ele constranja o nosso coração e nos mostre como estamos. Amados, no contexto de Lutero, há 500 anos atrás, ele provocou uma revolução e uma reforma na igreja idólatra, numa instituição meramente religiosa. Mas esses mesmos inimigos concorrem conosco ainda hoje. Em Hebreus, no capítulo 3, verso 12, diz assim: tende cuidado, irmãos, para que nunca haja em algum de vós um coração perverso de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Depois de 500 anos de reforma, Martinho Lutero, a partir desse ponto, o justo viverá pela fé, nos encontramos aqui então e nos questionamos: a nossa fé, como está o nosso coração? Será que nós temos um coração duro de incredulidade? Talvez você não sinta isso, mas a Bíblia diz que um coração perverso de incredulidade, ele nos afasta de Deus. Ainda que você não sinta e nem se reconheça assim, a maioria de nós não costumamos nos autoavaliar dessa forma, tão rigorosamente assim. Mas se você observar os nossos frutos, as nossas atitudes, ou como nós estamos em relação a Deus, poderemos fazer então uma inferência num caminho contrário e chegar até o nosso coração. A Bíblia diz: a boca fala daquilo que está cheio o coração. E se você parafrasear, podemos dizer: os olhos buscam ver aquilo que deseja o coração, os ouvidos ouvem aquilo que deseja o teu coração. Do que está cheio de desejo do teu coração? As nossas atitudes, como estamos em relação a Deus, revelam o estado do nosso coração. Um coração perverso de incredulidade ou um coração enternecido de amor por Ele? Um coração que está agarrado a Cristo. Então, ainda hoje, enfrentamos esses inimigos, a incredulidade. Então, na mesma medida em que acreditamos em tantas coisas, confiamos em tantas coisas, confiamos em um mundo digital, confiamos nas facilidades, confiamos nos medicamentos, nos analgésicos, nós desconfiamos do nosso Senhor. Um outro inimigo que concorre à nossa fé é o nosso ego e a carne. Em Romanos capítulo 8, versos 6 e 8 diz que a carne, ela se inclina para as coisas da carne, ela é inimiga de Deus. A nossa carne se levanta exatamente para que nos afastemos de um coração que confia no Senhor. Nós confiamos na nossa capacidade natural. Há um livro que eu estou lendo, e o pastor conhece esse livro, ele está lendo também. É um livro do Otmani, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E uma das experiências que, conforme o Otmani diz, que o Senhor proverá para nós inevitavelmente, para todos nós que em alguma medida possamos viver uma vida, de astúcia, aquela pessoa que ela é com aquela inteligência natural, ele consegue criar situações que o favoreçam. A cruz de Cristo irá atrás de nós. O Senhor foi atrás de Jacó e tratou com ele. Se somos igreja do Senhor, o Senhor irá nos tocar, irá tocar a nossa astúcia, a fim de que não confiemos mais em nós mesmos, mas que a nossa fé esteja centrada no Senhor. A religiosidade. Martinho Lutero convivia em um contexto totalmente religioso. A Idade Média, amados irmãos,
pejorativamente chamada de Idade das Trevas, muitos em função dos filósofos iluministas que vieram após esse período e chamaram a Idade Média de Idade das Trevas. Alguns questionam esse termo que é utilizado, isso porque era uma época em que a igreja dominava. Sim, muitos abusos aconteciam em função do que a igreja católica praticava. No entanto, foi um dos períodos onde maiores descobertas científicas aconteceram e que aqueles que têm aderido a uma perspectiva de análise histórica fundamentada em Karl Marx e seus discípulos, tentam trazer um viés diferente disso, mas há uma outra corrente que nos aponta um caminho contrário. Esse não é a questão agora, mas enfim, fato é que convivíamos num contexto religioso, mas um contexto em que a maioria das pessoas, ainda que aqui ou acolá encontrássemos homens santos, sabe, homens piedosos do Senhor, mas era um povo religioso, afastado de Deus, sem conhecimento da presença real de Cristo Jesus. Nós começamos o nosso caminho de fé, crendo unicamente em Jesus, olhando para Ele, só o Senhor é a minha salvação, eu entrego a minha vida ao Senhor. Mas a religiosidade, a religião, tem concorrido à nossa fé. Então, muitos têm vivido a sua vida cristã, na verdade, fundamentados em uma prática meramente religiosa, cheios de ritos, cheios, sabe, de bugigangas, convivendo na igreja, com Bíblia na mão, Bíblia no celular, assistindo aos cultos, sentados nas igrejas, ouvindo palavra na internet, a música gospel está aí bombando, sabe, até as pessoas do mundo querem ouvir a música gospel. A influência, entre aspas, ou a penetração da igreja evangélica na sociedade tem acontecido em alguma medida, não nos moldes do Senhor, isso é verdade, mas sim, contudo, olhamos e buscamos aonde poderemos encontrar um povo genuíno, cheio do Senhor. Aonde está o avivamento que muitos, têm dito, a igreja do avivamento, geração do avivamento, e quando olhamos de fato, é um motivo de desespero, porque parece que estamos indo de mal a pior. Sabemos sim que o Espírito Santo, o Senhor Jesus, tem trabalhado para sustentar e levantar de fato uma geração avivada, mas a grande maioria, o contexto que se percebe mais facilmente, é um contexto desesperador. Um povo de fé, mas cuja fé não está centrada no Senhor. Uma outra coisa que concorre à nossa fé em Cristo Jesus é a idolatria. Martinho Lutero rompeu com a igreja católica, mas alguns historiadores dizem que mesmo Martinho Lutero, naquela época, ainda ficou meio que flertando, digamos assim, com Maria e algumas imagens, enfim, ele não foi tão radical em relação a isso. Ainda hoje, podemos ver uma igreja fundamentada na idolatria. O que dizer da teologia da prosperidade? Que coloca a nossa fé em campanhas, que coloca a nossa fé, sabe, em você dar e cada vez mais, que centraliza a tua fé, as tuas energias em você ser mais próspero financeiramente. Como diz o pastor, fazendo uma observação muito apropriada, a falsa teologia da prosperidade, porque cremos que o nosso Deus é um Deus de prosperidade, amém? Mas há uma falsa teologia da prosperidade e que tem destruído a muitos. E isso tem sido, essa teologia, a falsa teologia da prosperidade, também tem sido um altar de idolatria. Tem roubado a nossa fé de Cristo Jesus e colocando a nossa fé apenas nas coisas. E mesmo quando tomamos o nome dele, e mesmo quando tomamos a pessoa de Cristo, nós o fazemos com interesses escusos, a fim de que ele realize algo para nós, a fim de que ele nos dê algo que desejamos, a fim de que ele nos dê algo que nós queremos e que não é a pessoa de Cristo. A fé é um caminho que deve nos levar a Cristo e tão somente a Cristo. A fé não procura atalhos. A fé é uma flecha disparada em uma linha reta em direção a Cristo. Não há atalhos, não é um caminho sinuoso, é um caminho que se afunila. Entremos, pois, pela porta estreita e pelo caminho apertado. E esse caminho apertado, ele afunila numa pessoa que se chama Jesus. Uma fé
que se importa agora não mais com as minhas vontades, mas com a vontade do Senhor. Veja, a geração que temos vivido é uma geração de fé, mas que utiliza da fé para alcançar coisas que não estão ligadas à vontade do Senhor. Uma fé que luta desesperadamente para realizar a sua própria vontade. Mas esse de fé em fé, conforme vimos aqui nas Escrituras, é uma fé que nos leva a olhar para Cristo, e cada dia que passa, não há necessidade de buscarmos outra coisa a não ser Ele. É uma fé que se apropria de Cristo. Ouça isso, é uma fé que nos leva a nos apropriar do coração de Cristo, não apenas das mãos que nos abençoa, mas do coração dele. É uma fé que abre caminho para a intimidade com o Senhor. Um dia ele nos chamou assim, e devemos continuar avançando para conquistar o coração do Senhor. Moisés, quando orava pelo povo, ouvindo o que Deus disse que faria com o povo: olha, Moisés, que você vá adiante, eu vou mandar um anjo com você, e eu não vou com você mais, vai um anjo, eu vou te abençoar. E Moisés intercede: não, Senhor, se o Senhor não for daqui. Enfim, algumas pessoas dizem: olha, a fé e a oração é o caminho pelo qual nós mudamos o coração de Deus. Isso é uma mentira. A oração verdadeira, ela não muda o coração de Deus, ela nos alinha com o coração de Deus. Uma fé verdadeira não é uma fé que constrange Deus a fazer o que nós queremos, mas nos alinha com os propósitos do Senhor. E será que estamos avançando assim, de fé em fé? Uma fé que nos purifica das nossas próprias vontades mesquinhas e nos faz ver a sublimidade do propósito de Deus, e nos faz nos apropriar e guerrear com o Senhor. Deus, seja feita a tua vontade, a tua vontade. Spurgeon, em uma pregação, disse que uma mulher pediu para um determinado pastor que orasse pelo seu filho, e aí o pastor foi orar e disse: Senhor, seja feita a tua vontade. Ela: não ore assim, eu quero que você ore para que Deus cure o meu filho. Bem, o pastor fez o que ela pediu. Anos depois, essa mulher estava chorando, desmaiada, sendo carregada pela multidão, porque o seu filho foi enforcado. Talvez se ela tivesse buscado a vontade do Senhor, o caminho do filho dela tivesse sido outro. Amados irmãos, caminhar de fé em fé nos leva a conhecer o coração de Deus, não apenas as suas mãos e o que Ele pode nos dar. Vamos ler Hebreus 11. Amados irmãos, Abraão é o pai da fé, e você pode dizer: olha, Abraão não conheceu Cristo, logo a fé de Abraão era uma fé apenas teocêntrica. A fé de Abraão era exatamente cristocêntrica. Hebreus 11 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por elas os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e é galardoador dos que o buscam com seriedade. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. E pela fé ele habitou na terra da promessa, como em terra alheia. Pela fé também, a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz, já fora da idade, porquanto teve por fiel aquilo que ele o tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas dos céus, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé, sem ter recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra.
porque os que isso diziam claramente mostram que buscam uma pátria. Até aqui. E aí a gente pode avançar e ver Isaac, José, o próprio Moisés. Vamos ler aqui sobre Moisés a partir do verso 23. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Ouça isso, Moisés, tendo por maiores riquezas o vitupério de quem? De quem, amados? Estamos lendo junto? De Cristo. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Todos esses homens vislumbraram a Cristo. A fé de Abraão não estava apenas em uma promessa de ter filhos, mas estava numa promessa que diz respeito a Cristo. Noé teve uma fé fundamentada em Cristo. E todos esses antigos do passado viveram uma vida fundamentada em Cristo. Nele convergem todas as coisas antigas e as do futuro. E a nossa fé não pode ser uma fé fundamentada, amados irmãos, em outra coisa que não seja na pessoa de Cristo. Cresçamos, pois, em conhecê-lo. Cresçamos, pois, em confiar nele e depositar assim a nossa fé nele. E uma última escritura, extremamente gloriosa, 2 Coríntios, capítulo 1, verso 20. Segunda Coríntios, verso 1, capítulo 1, versículo 20, diz assim: porque todas quantas promessas há de Deus, e amados irmãos, conforme está escrito em 1 e 2 Pedro, a principal característica dos cristãos é que nós somos um povo da promessa. Nós vivemos por promessas e devemos, na nossa lida diária, na nossa batalha espiritual, conhecer as promessas de Deus. John Piper disse: na sua luta contra o pecado, quais são as promessas das quais você faz uso para lutar contra as falsas promessas do pecado? Para cada tentação e para cada pecado há uma promessa, né? O pecado, ele nos traz uma promessa de satisfação, uma promessa de riqueza, de recompensa. São falsas. E para cada uma dessas tentações poderemos utilizar promessas verdadeiras. A pureza e a recompensa para a pureza é uma promessa maravilhosa para que possamos deixar as promessas que a fornicação e o pecado podem nos dar. Amém? Somos um povo da promessa. E aqui diz que, porque todas quantas promessas há de Deus são nele, Cristo Jesus, sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Eu não sei se você entendeu o que quer dizer aqui. Todas as promessas de Deus são possíveis e acessíveis a nós em Cristo Jesus. Cada promessa de Deus, quando nós a reivindicamos na pessoa de Cristo Jesus, podemos receber de Deus um sim e um amém. Fora dele, nenhuma promessa nos é devida. Nós não temos nenhuma promessa fora de Cristo. Nós não temos nenhuma promessa fora de Cristo. Nós gostamos de ler a primeira parte de Deuteronômio 28, que as bênçãos correrão atrás de nós, mas essas bênçãos não são possíveis por causa de Cristo. Nenhuma promessa é acessível sem Cristo, e o contrário é verdade. Todas as promessas são possíveis na pessoa de Cristo Jesus. Um irmão chamado A.B. Simpson escreveu um hino maravilhoso que se chama Só Ele. E a letra dessa canção diz assim: antes era a bênção, agora é o Senhor. Antes era o sentimento, agora é sua palavra. Antes seus dons eu queria, agora o próprio doador. Antes eu procurava cura, agora eu busco só a Ele.
Antes era provação dolorosa, agora é perfeita confiança. Antes, meia salvação, agora o máximo dela. Antes era apego constante, agora Ele me pega nos braços. Antes era meu lugar de lamentação, agora é o meu lugar seguro. Antes era tempo planejando, agora é orando e confiando. Antes era andando ansioso, agora Ele cuida de tudo. Antes era o que eu queria, agora é o que Jesus determina. Antes, dúvidas constantes, agora louvores permanentes. Antes era o meu trabalho, agora é dele o trabalho. Antes eu tentava usá-lo, agora ele me usa. Antes eu queria poder, agora eu quero o Todo-Poderoso. Antes trabalhava para mim mesmo, agora só para ele. Antes esperava em Jesus, agora eu sei que eu estou nele e sou dele. Antes a minha luz se apagava, agora ela brilha sem parar. Antes esperava a morte, agora as suas boas-vindas. E minhas esperanças estão ancoradas somente nele. E o refrão dessa música é assim: para todo sempre a Jesus louvarei, tudo em Jesus e Jesus em tudo. Que o Senhor reforme a nossa fé, nos dê uma fé centrada. O justo viverá somente pela fé, mas é uma fé centrada em Cristo Jesus. Em Cristo nós somos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Em Cristo mesmo aqui na terra nós já estamos assentados com Ele nos lugares celestiais. Em Cristo nós somos purificados e santificados dia após dia, dia após dia. Amados irmãos, não desperdicemos a nossa fé. Oremos pedindo ao Espírito Santo fogo refinador que purifique a nossa fé, que purifique a nossa busca, que purifique a nossa intenção e que sejamos centrados apenas nele e somente nele. Amém? Que o Senhor nos abençoe e nos conduza a confiar nele. Falo como um aprendiz extremamente necessitado de que o Senhor me dê tal fé que progride, sabe, dia após dia, avançando, que possamos estar vivendo altos níveis com o Senhor, como disse a pastora. Eu vi a pastora declarando essa palavra para Juliana. Eu comentei com o Júlio lá em casa, poxa, a pastora fez uma declaração lá para Juliana, muito, muito linda, assim, impactante. Ela diz assim: olha, que você seja uma cristã, né, de alto nível, uma crente de alto nível. Eu sei que você já é, enfim, ela disse isso para Júlia. E eu ouvi isso e fiquei pensando, de fato, somos chamados para sermos cristãos de alto nível, não, sabe, de um nível baixo. Do nível que nós estejamos, que possamos avançar e progredir de fé em fé, uma fé que avança para agarrar o coração do nosso amado Jesus. E uma fé que não é desse tipo, é uma fé pequena. Pense aí, você tem uma fé que é um caminho que pode te dar o coração do Deus, sabe? Uma fé que te dá o centro do universo, que é Jesus, e a gente fica correndo atrás da periferia. É uma fé pequena, não é verdade? A gente fica aqui rodando atrás, Senhor, a conta para pagar. Ele é fiel, a Bíblia diz isso, que Ele suprirá em Cristo Jesus as nossas necessidades em glória. E não tenha dúvida quanto a isso. Mas nós gastamos e perdemos tempo na periferia, sabe, da nossa vida, uma fé, sabe, ainda pequena, mas ousemos crescer em nossa fé e tocar e agarrar o coração do nosso Senhor. Amém? Glória a Deus.